Corinthians vence o Palmeiras por 1-0, com gol do Memphis Depay em pleno derby pela Copa do Brasil. A Fiel tá em festa e a mídia, claro, já começou a comentar esse resultado histórico. Então, se liga aí. Eu disse, o Mauro Naves foi muito bem. O time do Corinthians, ele não ataca, ele não tem um ataque. O número mostrou isso, né? Falo já já. Mateuzinho no cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Memphis Depay meteu a cabeça na bola. Olha, é aquele lance, subiu sozinho, deu para gritar o gol antes do gol. Na hora que a bola foi chegando, ele tão sozinho. Gostei da homenagem do torcedor Corinthians para comigo aqui, ó. É na hora do gol só. Na hora do gol, mas a jogada do Mateuzinho. Mas olha, ele subiu sozinho. Olha o cruzamento. A gente acompanha, né, olha. O cruzamento, aí eu gritei o gol. Porque tava Na hora, né? ali pro goleiro. E o ângulo era favorável, ó. E é um cruzamento perfeito, uma cabeçada extraordinária. O primeiro gol do Memphis Depay clássico. O Corinthians cruzou a bola. Olha, é uma coisa impressionante. Memphis Depay decide o derby na reta final do jogo e o Corinthians sai na frente no confronto da Copa do Brasil. Num jogo que tivemos de tudo um pouco, mesmo apenas com um gol, confusão, pênalti perdido, análise de VAR, polêmica de arbitragem e craque decidindo no final. Logo no começo do jogo, a arbitragem de vídeo pegou pênalti de Gustavo Gomes em Memphis Depay. Bizarro foi não ter marcado logo, né, de início o Wilton Sampaio. E Yuri Alberto foi pra cobrança e o Everton, contestado, defendeu. Parecia mesmo um derby em que as coisas elas estavam ali, realmente, né, tendo uma reviravolta. Yuri Alberto, uma das melhores fases da carreira, voltando de lesão, perdendo o pênalti. E o Everton contestado pegando. O 0-0 perdurou durante todo o jogo. Olha só como é que ficou ali, cara. A perna do Memphis, né, depois do lance do pênalti. E a reta final do confronto reservava algo. Cruzamento de Mateuzinho na medida para Memphis marcar. Justamente ele. Já tinha marcado no último jogo no Campeonato Brasileiro. Tão criticado pela imprensa, né, e pela própria torcida, pela ausência dele nesses jogos mais importantes. Mas ele aparece de novo contra o Palmeiras. E a polêmica ficou pro final. Cruzamento pra área e Maurício marcou, empatando o jogo, e o Hugo não gostou, né, dos jogadores do Palmeiras comemorando na frente da torcida do Corinthians num jogo de torcida única. Mas a comemoração, ela acabou sendo em vão. Impedimento marcado e com muita polêmica. Esse impedimento milimétrico, dado pelo árbitro de vídeo Braulio da Silva Machado, melhor pro lado alvinegro nessa noite. Ainda tem a volta no Allianz Parque, mais 90 minutos, em que as fases de cada jogador ou de cada equipe independem quando a bola rola. Aqui tá a polêmica. Torcedor palmeirense, procure as autoridades, procure os advogados, vá lutar pelo seu direito, porque esse gol pra mim foi válido, não tá impedido. Sozinha, sua opinião. Ombro na frente. Ah, um ombro. Gente, o que significa essa diferença aqui? Para um impedimento. Não existe, cara. Você tem que ir lá na FIFA e reclamar, irmão, porque ombro na frente determina impedimento. Gente, mas se é ridículo, Souzinha. É ridículo, pouco, mas assim, Souza, é muito pouco. Não é possível. Me explica por que então essa diferença do ombro, irmão. Ó, esse aqui eu acho que é o Bidon. André Ramalho. Não, André Ramalho tá na frente. Aqui. Então esse aqui eu não sei quem que é uma desgraça aí. Tava lá. Então o Gustavo Gomes tem um queixo maior do que todo mundo, entendeu? Acho que tem uns 4 quilos, só perde pro Cássio com queixo. E o ombro dele tá na frente, ele é maior, pô. O ombro tá na frente, passou a linha ali. Mas irmão, olha essa mão aqui do corintiano. Mas a mão não determina, não, é o ombro. Olha a mão. Não. A mão não determina. Torcedor corintiano, fala a verdade. Não é aproveita por causa da vitória, não. Mas fala, isso aqui não é um lance para impedimento. Mas Marcelinho Carioca, sua opinião. Você ficou indignado, você não concordou com a marcação desse impedimento aqui, porque é um lance tá muito perto. Não, se falar como corintiano é sensacional, mas assim, dá um impedimento desse aí, pô, você estraga um clássico, mas como a regra está na FIFA, tem que obedecer. E não tem jeito, se é metade do ombro, se é um pedacinho do ombro, se é a orelha, se é o nariz, o que for,
Se aí traçou e bateu o impedimento... Validaram o gol do... É só dar o rec, é só o Matuê da Shopee gravar e apontar a câmera pra você, você muda o discurso. O Corinthians vence o Palmeiras dentro de Itaquera e vence com merecimento. O Corinthians fez uma boa partida, o Corinthians criou, o Corinthians tentou a vitória. Foi um jogo, eu achei um jogo bom, diante do que a gente já viu em vários clássicos recentes, onde muitas vezes os clubes têm medo de atacar, jogam só para não sofrer gols. Dessa vez, o Corinthians criou sim algumas chances. O Corinthians sai na frente num jogo que é importantíssimo para o Corinthians. Por que esse jogo é tão importante para o Corinthians? Por que essa vitória é tão importante para o Corinthians? Porque esse confronto da Copa do Brasil, ele vale muito mais para o Corinthians do que para o Palmeiras, gente. O Corinthians, o que restou para o ano do Corinthians em questão de título é a Copa do Brasil. O Corinthians foi eliminado da Libertadores, na pré-Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro fica ali no meio da tabela, já se distanciando muito dos times que vão disputar o título. Então, o Corinthians, ele foca nesse título da Copa do Brasil. E deixando claro que seu treinador Dorival Júnior, que faz um mau trabalho por enquanto, venceu 2 Copas do Brasil recentes, por Flamengo e São Paulo. Ou seja, sabe disputar a Copa do Brasil. Então, para o Corinthians é muito mais importante, porque o Palmeiras está disputando a Libertadores, fez a melhor campanha geral da Libertadores, está disputando o título brasileiro de igual para igual com Flamengo e Cruzeiro, e é claro que a Copa do Brasil acaba ficando como um terceiro plano do Palmeiras. Só que o Palmeiras não poupou. Palmeiras foi com os titulares, Palmeiras mostrou que está levando esse clássico muito a sério na Copa do Brasil. E aí, outro fator muito importante. Memphis Depay, o maior nome do Corinthians na atualidade, o cara que gera polêmica, o cara que gera mídia, o cara que dá o que falar nesse Corinthians, quebrou um tabu em clássicos contra rivais de São Paulo. O Depay não tinha marcado gols ainda contra São Paulo, Palmeiras e Santos. E o Depay faz o seu primeiro gol num clássico regional. Um gol importantíssimo, um gol bonito de cabeça, ele subiu bonito, deu uma parada no ar e fez o gol. E um gol com um cruzamento lindo do Mateuzinho, tá? Tem que dizer, parece que o Mateuzinho colocou a bola com a mão na cabeça do Depay em mais um lance de inteligência do Garro. O Corinthians que ainda perdeu um pênalti, hein, gente? Yuri Alberto falou com a bola, rezou. Eu estava percebendo que o Yuri Alberto estava com uma tensão maior do que o normal, né, naquele momento. Ele acabou de voltar de lesão, voltou no último jogo contra o Botafogo, onde entrou com o Depay, os dois mudaram o panorama da partida, mas o Yuri Alberto perde o pênalti. Palmeiras também perdeu um gol claríssimo, que o Ramalho tirou ali em cima da linha e sai na frente o Corinthians. É muito importante essa vitória, porque acontece a mesma coisa que aconteceu na final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians fez a vantagem de um gol no primeiro jogo e se sagrou campeão em cima do Palmeiras. Hoje, um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, né? O Corinthians perde o pênalti, o André Ramalho tira uma bola do Giai em cima da linha. Poderia ter terminado o primeiro tempo tranquilamente 1-1, 2-2, pela chance criada pelas duas equipes, né? No segundo tempo, muito mais equilibrado, numa bela jogada, uma falta, o que eu falo, uma falta desnecessária. O Palmeiras não presta atenção, Garro muito inteligente, acha o Mateuzinho que bota na cabeça do holandês, né? Que faz seu primeiro gol em clássico e bate também mais uma meta, né? É uma vantagem boa para o segundo jogo no Allianz. O Palmeiras vai estar com toda a sua torcida, o Corinthians pode jogar pelo empate e até mesmo por uma derrota, por diferença de um gol, para tentar levar a partida para os pênaltis. Acho que o Dorival escalou certo. Para mim, o melhor Corinthians que se tem no papel, o Dorival botou hoje. Prefiro até só o Angileri no lugar do Matheus Bidu. Mas o Corinthians que saiu jogando hoje é o que tem de melhor. O Neneca, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique jogou o Bidu, mas eu
botaria o Angileri. O meio campo tem que ser esse. Ranieri, Carrijo e Martínez, Garro, Depay e o Roberto. Esse é o que se tem de melhor. Depois você pode fazer as mudanças, né? Mas o que tem de melhor, o Dorival teve a oportunidade hoje de botar para jogar. E foi um bom primeiro tempo. Um jogo muito equilibrado. O Palmeiras empata na sequência, mas o Gustavo Gomes também estava impedido, né? Eu achei que foi uma boa partida e para o segundo jogo o Corinthians chega com a vantagem por ter ganho o primeiro jogo, né? Primeiro jogo em casa, fez o dever de casa, pode até mesmo perder por um gol para ir para os pênaltis, ou aquilo jogar por um empate fechadinho nos contra-ataques no jogo de volta da quinta-feira que vem lá no Allianz. Mereceu ganhar, Vamp, o Corinthians? Porque o jogo foi equilibrado. Mas eu acho que mereceu ganhar. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O primeiro tempo, por exemplo, teve o pênalti pro Corinthians que o Roberto perde. Depois o Giai finaliza e o André Ramalho tira em cima da linha. Foram as duas melhores oportunidades. O segundo tempo o Palmeiras começa melhor, tem duas oportunidades. Se você pegar a grande chance mesmo do Corinthians no segundo tempo, foi o cruzamento do Mateuzinho com o gol do Depay. Mas no primeiro tempo também teve aquele chute do Mateuzinho, que o Everton pegou. Teve a chance do Mateuzinho, o Roberto poderia ter finalizado primeiro, teve o lance de cabeça também, não sei se foi do Fux, né, que não estava impedido também. Sim. Ele cabeceou de costas na mão do Neneca. Primeiro tempo muito equilibrado. O segundo tempo, o Palmeiras criou duas oportunidades logo no começo do segundo tempo, depois parou. E aí, no cruzamento do Mateuzinho, o Corinthians foi melhor na finalização e saiu com 1-0. Achei um resultado justo. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário dizendo o que você achou desse clássico e do gol do Memphis Depay. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu e até a próxima.